Olá, galera do Fino, aqui é Eula Rostar e estou aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês. Gente, eu comecei a fazer show, eu não me lembro a data, sou muito sincero. Eu não sei se foi 84 ou 86. Eu me lembro que eu comecei num concurso de dublagem, num bar no Grajaú, chamado Paternon. Nesse bar, quem era apresentadora era a Sula Lachorini, que Sula Lachorini é minha madrinha de show. E eu fiz parte desse concurso e fiquei em último lugar. Saindo desse bar, fomos chorar as mágoas num botequim do lado do cemitério São João Batista. O nome do botequim se chamava O Outro Lado. E aí a dona do bar, o outro lado, era uma lésbica. E aí ela viu a gente ali conversando, eu ainda estava meio montado. Mas não é essa montagem que eu tenho hoje. Era uma montagem completamente muito ridícula na época, porque eu não tinha nada, né? E aí ela falou, pô, vocês não querem ficar fazendo show aqui, não sei o quê, uma brincadeira, né? E aí eu era casada com um rapaz chamado Mário, que depois ele pegou o meu nome, que é o Mário Rochard, todo mundo conhece também. Começamos a fazer show naquele lugar, naquele bar, e ficamos ali não me lembro também, porque, gente, naquela época nada era registrado. Isso tem que ficar muito claro. Não podia fotografar, não podia filmar nas boates, porque tinha aquele problema da chantagem, ver o cara e dizer que ia falar pra família que o cara era gay e tinha umas confusões dessa, né? Então, naquela época, quando eu comecei no bar, eu fui pegando o jeito e melhorando um pouco o visual e as coisas, e dali eu passei a fazer show em outros lugares. Fui chamada para fazer show no Casa Nova, que eu marquei com uma pessoa chamada Vovó. O nome dela era Lola Montese. Ela me levou para fazer show lá. Eu não tinha barba, era uma ninfeta, era linda, como sou até hoje, com 60. E aí eu comecei a fazer show no Casa Nova e ela falou assim, você é muito linda, você é muito talentosa, eu vou te levar para encontros. E aí eu fui para encontros fazer show com Lola Montese, que ela apresentava o show da segunda-feira junto com o Lorno Washington. E aí eu fiz esse show e foi muito legal, né? Aquelas coisas todas. Eu não tinha nem roupa pro final. Quem me prestou uma camisa pro final foi a Lorno Washington. Eu nem sabia que tinha que fazer final naquela época. Dali foi o meu começo. E depois o meu caso começou a ter um diálogo com o gerente na época, que se chamava Ferreira. E ele queria fazer uma mudança na boate, né? Porque eu acho que todo mundo que trabalha na noite, dono de boate, dono de festa, ele tem que fazer uma mudança, porque cansa aquele visual e aquela coisa muito igual sempre. Então, naquela época, já em 86, tá? Ele montou um show junto com o meu caso chamado A Buzina. Que nesse show, as iniciantes, que ele só queria iniciantes. As iniciantes era eu, Rose Bombom, Stephanie Camburão, Ione K e Juju Palito. Nós fazemos um show que era uma réplica assim, bem escrota, do Chacrinha. E o Chacrinha era a Rose, eu era a Índia Amazonense e todas tinham um nome de chacrete. E conforme você saía de cena, você já vestia uma roupa para imitar um artista da buzina do Chacrinha, né? Então o show era muito bom. Ficamos um ano em cartaz. Só na Encontros eu fiquei 21 anos. Só saí de lá depois que fechou e é a boate que eu mais sinto falta. Nesse tempo de 21 anos de Encontros, eu inaugurei várias boates, inaugurei muita boate, que na época tinha muito, que não era boate, se chamava guetos. Porque não tinha boate, era gueto. Os guetos, os famosos guetos gays. Vocês pegam aquele seriado da americana, aquele Pose, que vocês vão entender mais ou menos como é que era a história. Depois surgiu boate, né? E eu inaugurei a Le Boy. Só que quando eu inaugurei a Le Boy, eu não larguei a Encontros. Eu continuava apresentando a Sexta-feira da Encontros. Eu inaugurei a melhor boate do Brasil, na época, né? Disputava com uma boate do Sul, e eu acho que era a Gente São Paulo que disputava com a Le Boy como melhor boate do Brasil.
boate GLS, né? Na época, que não se usa mais isso. Hoje em dia é tudo alternativo, né? Que vai todo mundo. É só ter dinheiro e pagar e entrar. Na Leboy, na época, quando começou, a Leboy não é essa Leboy que as pessoas conhecem no prédio. A Leboy era dentro do hotel do lado. Ali embaixo, onde era a boate chamada Columbus, aquele hotel, aquele apart-hotel que tem do lado da Leboy. Eu tô falando, eu era rainha ali, naquele buraco ali, que era maravilhoso. E a Leboy tinha os melhores artistas da noite. Os melhores. É aquilo que eu falei, eu podia odiar a pessoa, mas eu botava ela num show. Ela tinha que abalar no show. O show da Leboy de domingo era Eric Barreto, Frank de São Paulo, Rose Bombom, Lorna Washington, Andrieta Pedrosa, Kyriaki, Norica Rainer. Depois vocês fazem uma pesquisa aí para ver esses artistas. O show da Leboy era uma coisa de louco. Tipo assim, a pessoa ia pra lá, tinha gente que só ia na Leboy pra ver o show, que era fenomenal. Quando eu inaugurei a Leboy, teve um problema, tipo, uma pessoa muito jovem, uma pessoa muito jovem, e pega um poder muito grande, né, de uma boate muito reconhecida internacionalmente, então todo mundo sabe, quando você tem o poder, sobe pra cabeça. Então eu era uma pessoa extremamente arrogante, porque eu não tinha tempo para perder com show, essas coisas, porque era muita coisa nas minhas costas, e eu não sabia, e eu já trabalhava como hostess da Leboy sem saber o que era uma hostess. Eu abria a boate da Leboy e ficava até o final do show, porque eu apresentava os shows todos os dias. Então, para conversar comigo era quase que impossível. Falava com o meu caso, que era o Mário, né? Ele falava para mim quem ia fazer show, eu falava beleza, porque eu, sendo a apresentadora da casa, eu sempre tive essa política. Eu posso odiar você, te odiar, mas pro show, se você é boa de show, eu colocava você no meu elenco. Eu não podia nem falar com você no camarim, mas o que me importa não é a nossa amizade de camarim. O que me importa é o público gostar do show. Porque quando o show não dá certo, a culpa não é daquela pessoa, a culpa é da apresentadora, é da direção da casa. E isso nunca poderia acontecer na Leboy. E no início da Leboy tinha uma grande revanche com a Encontros, que o melhor show do Rio de Janeiro era o da Encontros. Né? Quando o Papagaio fechou, o melhor show era do Papagaio, depois passou a ser da Encontros. Então eu tinha que derrubar o show de quarta-feira da Leboy, da Encontros, que era a Lola Batalhão, eu tinha que derrubar a Sula, que era domingo, eu tinha que derrubar várias pessoas da Encontros, mesmo trabalhando naquela casa, porque eu ganhava em dólar na Leboy, né? Era uma outra transação de dinheiro, porque naquela época tinha aquele negócio da inflação, então eu cobrei em dólar para poder não perder dinheiro, né? E aí surgiu uma coisa que eu não sabia, né? Ah, essa história é ótima, gente. Aí veio um amigo meu, que era maquiador da Yes Brasil. Yes Brasil era uma loja de roupa muito famosa nos anos 80, 90. E ele era um maquiador muito famoso, o nome dele era Júnior Brasil. Aí ele foi na Leboy me ver. E ele tava no camarim conversando comigo, ele trazia muita maquiagem, porque naquela época, para conseguir alguma coisa era muito difícil. E aí ele começou, ele falou assim, olha só, por que você não toma anabolizante? Porque lá nos Estados Unidos tem umas drags super musculosas, fazendo show nuas, com uma calcinha, bota de vinil, perucão, uns braceletes, é uma coisa super diferente, não sei o que, papapá. E combina muito com o estilo da Leboy. Eu já estava malhando, mas eu não tomava anabolizante. Aí eu comecei a tomar anabolizante, eu fiquei uma gorila imensa de forte. O povo enlouquecia quando eu tirava roupa, né? Aquelas coisas do show, né? Eu sempre gostei de botar roupa, tirar roupa, muita roupa. Eu gosto de muita roupa, muita coisa. Sempre foi assim. Tinha grandes festas na época. Teve um rapaz que fez uma festa, que o nome da festa foi O Mundo das Barbie, alguma coisa de Barbie. E antigamente era um flyer que se dava na rua, né? E nesse flyer tinha assim, coroação da rainha das Barbies, Eula Rochard. E aí nessa festa tinha escola de samba, tinha que muito gringo, né? Época de verão, né? Eu fui coroada rainha das Barbies, que é um título que eu carrego até hoje, muita gente fala sobre isso. Porque foi um evento, assim, maravilhoso, assim, tinha para mais de 7 mil pessoas no evento.
E eu fui coroada, fui carregada, aquelas coisas todas, e até hoje eu tenho esse título porque ninguém fez outra festa, não teve outra rainha melhor do que eu, né? E quando eu vou na The Week, aquela galera mais velha sempre fala comigo, pô, eu, a rainha das barras, minha rainha, e tem sempre um papo desse nesses lugares que eu chego. Quando eu saí da Le Boy, aconteceu uma coisa na minha vida, porque um casamento de 9 anos acabou, né? Que foi eu e o Mário. A gente não acabou por causa da Le Boy, acabou por causa do tempo, né? Muitos problemas, como todo relacionamento que tem início, meio e fim, né? Mas espero que todo mundo aí fique casadinha pro resto da vida, mas o meu não foi assim. Naquela época, como não tinha muito show relacionado para essa população, a carência de trabalho era muito grande, eu viajava demais pelo Brasil. Eu fiz muito show com a Rose Bombom em várias partes do Brasil. Eu fui escada, quem não sabe o que é escada, é aquele cara que dá o texto para a pessoa poder levar o show. E eu trabalhei em São Paulo durante 2 anos, com a Silvete Montilla, ficava pendurada no carro dela. E aí eu via muitas pessoas na porta de boate, na fila, conversando, falando, né? Aquilo ali me despertou. E uma vez na Túnel do Tempo, que é uma boate de São Paulo, a Nanny People trabalhava lá e ela estava me contando, né, sobre o trabalho dela. Eu trouxe essa ideia para o Rio de Janeiro e aí eu tive um convite para trabalhar no Cine Ideal. Eu comecei a trabalhar de dó. Eu acho que a pessoa, para trabalhar de dó, ela tem que ser uma pessoa muito feliz, muito alegre. Porque a pessoa que está na fila 1 hora esperando para entrar, ela perde a paciência e vai embora. O dono da boate não quer perder aquele cliente, ele quer que você, que é a rota, segure ele. Então eu levava pandeiro, eu levava saxofone, eu levava violino, eu levava biscoito, eu levava amendoim, isso tudo eu dava na fila. E o dono da boate comprava tudo e comprou um megafone gigantesco para mim, para poder as pessoas escutarem eu falar. Tipo, à meia-noite virou caixa. Eu não consigo falar com uma fila com 700 pessoas. A fila ia até o Largo da Carioca. Então eu falava no megafone e fazia show no meio da rua, brincava. Então a pessoa ia tendo um divertimento na fila e não via aquela hora passar. Então eu fui a primeira hostess gay do Rio de Janeiro. As hostess que vieram depois, acho que a primeira hostess veio depois, veio 3 anos depois na 1140, se eu não me engano. Então, se existe um trabalho remunerado no Rio de Janeiro, elas têm que agradecer a mim. Fui eu que trouxe para o Rio de Janeiro, fui eu que lutei para ter esse tipo de trabalho no Rio de Janeiro. Eu acho isso muito importante, isso tem que ser muito bem lembrado. Bom, eu fiquei trabalhando no Cine Ideal durante 13 anos. Tudo que vocês podem imaginar, eu passei ali no Cine Ideal, muitas coisas loucas, muitas coisas legais. A única coisa que o Cine fechou foi que abriu muita concorrência. E o dono do imóvel pediu e aí não tinha mais como ele segurar aquilo e é uma pena o Cine Ideal ter fechado. Mas eu fiquei lá 13 anos. Quando o Cine Ideal fechou, eu fiquei meio abalada, né, aquelas coisas todas, e comecei a trabalhar em outros lugares, não gays, né? Fui trabalhar em outros lugares, festas alternativas. E fui trabalhar numa boate na Lapa também, que fechou, chamada Sinônimo. Trabalhei lá como hostess. Eu trabalho até hoje, mas nada é igual como naquela época que você trabalhava muito, né? Porque hoje em dia tem poucos lugares. E eu não vou parar de fazer show, eu só vou parar quando eu morrer. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu prefiro morrer no palco do que morrer em casa vendo Fantástico. A Lorna Osh também fala isso, eu prefiro morrer no palco. Então, 2020, eu continuo trabalhando e continuo ajudando as pessoas a poderem ter uma visão e abrir umas coisas melhores para poder atingir certo tipo de público, onde outras pessoas só enxergam aquele público. Tem que atingir outro tipo de público. Isso é bem interessante. O recado que eu tenho que dar para a Eula de 1984 é:
Querida, você é maravilhosa. Você não sabe o que você vai fazer no futuro, o que vai ficar marcado na história do Rio de Janeiro. Você vai marcar uma época, você vai ser uma coisa de enlouquecer. Você vai ser uma pessoa amada e odiada. Mas lembre-se, você sempre vai ser querida por quem você quer. É isso que eu tenho para dizer para você. Você vai marcar uma época, querida. Aguarde. Beijo. Gente, foi ótimo estar aqui, galera do Fino. Um beijo para vocês. Vocês vão ouvir muito falar de mim, que eu sou a veterana do passado, do presente e do futuro. Todo mundo já ouviu falar de mim. Então eu espero que vocês assistam essa entrevista maravilhosa e que curtam bastante um pouco da história que eu presenciei no nosso estado do Rio de Janeiro, que continua sendo uma cidade maravilhosa. Beijo!